girls, and we have with us o Lucas e mais another boy, o João, ok? A maioria são as girls. Girl. Eu já pronunciei girl, sim, girl. Então, para quem não teve o segundo ano comigo, nem no primeiro ano, tá? Hey, Guilherme. Guilherme teve comigo bem pouquinho, porque veio a pandemia. Não, a 101 foi todinha minha em 2019. Yes. Quem não me conhece ainda, tem bastante gente que não me conhece, tá? My name is Natasha. Deixa eu só acender a luz que tá um pouquinho escuro. Ok, yes, better. I'm an English teacher em Júlio Grau já faz 7 anos, eu entrei em 2014, 2014, né? Antes disso, eu dei aula em cursos livres, a gente chama de cursos livres, por 10 anos. Eu sou formada em letras pela URGS em 2011, mas desde 2004, quando eu entrei na letras, eu já dava aula de inglês, porque eu tinha fluência e tinha intercâmbio e tinha estudado bastante inglês nos cursinhos, então eu consegui, já começando a faculdade de letras em 2004, já comecei a dar aula de inglês, né? Eu tenho uma longa experiência com adolescentes, dei aula quase o tempo inteiro para adolescentes e jovens adultos. Peguei pouquíssimas turmas de kids, então eu não tenho muita experiência com crianças. Queria até ter mais experiência com crianças, mas o meu forte mesmo sempre foram os teenagers. E quem me conhece sabe que eu sou bem expansiva, bem extrovertida, gosto muito de conhecer pessoas, gosto muito de conversar, né? Como uma boa teacher de línguas. E eu tô aqui para tentar deixar o English mais fácil para quem tem dificuldade e para quem já tem facilidade desenvolver melhor, né? A gente não vai focar na conversation, o curso livre foca na conversation, mas aqui a nossa meta, nosso objetivo é different, é Enem, é vestibular, é habilitar vocês para vocês conseguirem fazer as questões do Enem e conseguirem fazer as questões dos vestibulares, né, principalmente agora no terceiro ano, e também vocês identificarem o inglês como língua franca, né? A gente chama de língua franca, essa expressão que vem do latim, como língua que é usada mundialmente e é parte do nosso dia a dia, né? Ontem, com o primeiro ano, a gente estava discutindo isso. Então, tem internet, tem technology, tem PlayStation, tem crush, né? Ah, ele é meu crush, ela é minha crush. Tem os aplicativos, né? WhatsApp, tem Facebook, tem Netflix. Então, a gente tem muitas ferramentas que a gente usa o inglês no dia a dia. Ok? Ok. Qualquer coisa, mandem aqui no chat que eu vou dar uma olhadinha no chat de vez em quando. Eu vou agora, tá? Peraí só um pouquinho. Esperem um pouquinho, eu vou aqui abrir os meus arquivos e abrir a revisão dos verbos do terceiro ano e colocar aqui, tá? Já achei. E colocar para vocês apresentar, então, a minha tela. Não tem nada aqui no Whats. Muito bem, então aqui apresentar agora, tá? A tela inteira. Revisão dos tempos verbais. Peraí, entrou aqui. Compartilhar, vai entrar agora, tá? Vocês vão ver a minha tela e vocês vão ver aqui a revisão dos tempos verbais. Apresentar. Entrou? Ok? Tirem ali 306 e coloquem 305, né? E hoje a 301 e a 302 não resolveram participar. Tá? Tá aqui, ó, a revisão dos tempos verbais, a tela pretinha, com rosinha. Yes? Alguém me diz um yes? Hey! Yes. Ok. Ok. Tá? Esse aqui eu fiz no ano passado. Como eu sabia que estava pronta, eu nem revisei ontem,
né? Mas é 300, hoje quem tá com a gente é 303, 304 e 305. Ano passado não dava para 305, ok? Então, vamos lá. Bom, todos devem se lembrar que desde o quinto ano do fundamental, inglês tem o verbo to be considerado anômalo, né? Pois tem a conjugação de 3 pessoas. É o único verbo que tem a conjugação do eu, do você e do ele e do ela, das 3 primeiras pessoas do singular. Os outros verbos só tem eu e ele e ela. Se bem que o você também é igual aos do. Então, vamos dizer que é só o eu e o ele e ela, realmente. Além disso, o to be não utiliza auxiliares, sendo ele mesmo usado na interrogativa e na negativa. Sempre quando a gente vai formar, a gente vai ver as interrogativas dos outros verbos, tá? No presente, no simple present, vai ser o does, o do e o does, e no simple past, o did. E no present perfect, o have. Então, a gente vai usar sempre um outro verbo para auxiliar. Você vai ter um verbo auxiliar e um principal. E o to be não acontece isso, tá? O to be não acontece isso. Ele é independente, né? Ele não fala, ele não se comporta como os outros verbos. Então, ele mesmo serve para ser o seu próprio auxiliar, né? Ele não tem auxiliar, então ele mesmo vai para frente do sujeito na interrogativa. Tá? Não vamos revisar o to be, vamos revisar os outros tempos verbais rapidamente. Então, ali, I am a teacher, are you students? Então, a gente coloca o are na frente. Né? We are not, or we aren't from São Paulo. Who is she? She's a friend of mine, Mary. Tá? Então, assim, ó. Se eu perguntar no português, vocês são alunos, e não mudar o são, o verbo, colocar são vocês alunos na frente do sujeito, tá ok. O português, a gente usa o português, a gente usa o verbo na interrogativa só com a inflexão. Você está bem? Né? Eu não pergunto, está você bem? Você está bem? Vocês tomaram café? Vocês estão tão legais? Não sei o quê, né? Vocês estão curtindo ficar em casa? Não, não aguento mais ficar em casa, né? Então, eu só mudo o tom de voz, tá? Só isso. Só mudo o tom de voz e é suficiente para dizer que é uma interrogativa no português. Agora, no inglês, não. No inglês, eu tenho que colocar o are na frente. Eu tenho que colocar o do e o does, quando são os outros verbos do simple present, na frente. Então, I am a teacher. Afirmativa. Are you students? Are you okay? Né? Interrogativa. Se perguntar, you are students, e só mudar a inflexão e colocar o verbo depois do sujeito, não colocar o verbo antes do sujeito, como deve ser na interrogativa. Eles vão entender? Vão. Né? Who is she? Mas se eu perguntar who she is, vai ficar um pouco estranho, eles vão saber que não é nativo, tá? O certo é who is she, né? Who are you? Where is it? Where is the book? Né? The book is on the table. O famoso The Book is on the Table. Tem mais alguém querendo entrar aqui? Tem, peraí. Hi, Pietra. Eu estou apresentando aqui a revisão dos tempos verbais, tá? Vamos revisar esses tempos ontem, tá? E aqui tá o PowerPoint que eu montei. Então, eu estou falando, Pietra, aqui no to be e nos outros tempos verbais, o to be, ele é um verbo independente, ele não precisa de auxiliares. Mas quando ele funciona na interrogativa, tem que colocar ele na frente do verbo. E no português isso não é necessário. No português ninguém pergunta, está você bem? Você está bem? Né? A gente só muda a inflexão e coloca o ponto de interrogação atrás. No espanhol tem que colocar aquele ponto de interrogação de ponta cabeça. No mandarim, por exemplo, a gente usa ma, que é a partícula para pergunta, é ma. Então, ni hao é tudo bem. Agora, se eu perguntar tudo bem, ni hao ma, tá? É a única coisa que eu sei falar no mandarim, nem ver. E no japonês também tem uma partícula, tá? Então, cada língua vai se estruturar de uma forma. E na negativa, a gente coloca o not, ou faz as contractions. We are not from São Paulo, we aren't from São Paulo, né? E assim vai. E com as W questions, a W question, who, what, where, when, né? Primeiro a W question e depois o verbo. Bom, presente simples, simple present.
uma revisão rápida, tá? Tá faltando coisa nesse slide, mas tudo bem. Trata de rotinas ou verdades universais. A ideia é bem semelhante ao português. Então, eu faço, eu trabalho, eu como, eu durmo, né? Eu estudo. Tudo isso expressam o nosso dia a dia, tá? Que horas você dorme? Eu durmo às 10h30, 11 horas da noite. Quase todas as noites, né? Você sai com seus amigos, você estuda, onde você estuda? Então, tudo isso é bem parecido, tá? O que difere são as conjugações das pessoas e os auxiliares. A gente não usa do you, does. A gente não pergunta do you study em Júlio Grau? Do you study, né? A gente não... Se eu pergunto, where do you study? Se eu pergunto, onde você estuda? Esse do não tem tradução. Where do you study? 4 palavras. Agora, em português fica onde você estuda? 3 palavras. Então, do não tem tradução. Tá? Então, é isso que vai mudar. A terceira pessoa, he, she, it, apenas leva o S. Então, assim, ó, works. Né? Se eu digo, ela trabalha, she works. Ele come, he eats. Né? Ela dorme, she sleeps. Né? E o it, lembrando que o it é a coisa, né? O filme é aquele. O it também vai o S. Então, por exemplo, se eu quero dizer que um relógio funciona, it works. Né? It works. It para relógio e works é com S no final da terceira pessoa, né? Quando os verbos terminam em S, C, CH, S, SH, O e X e Z, eles vão colocar ES, tá? Então, I watch Netflix every day, but my grandmother watches SBT. She doesn't know how to use streaming, tá? Então, minha avó watches. Ela assiste every day SBT, tá? Vai lá o roda, roda, Jequiti, né? Ela adora. Então, gente, aqui na interrogativa, nessa slide está faltando do you, do I, do you, do we e o they, ali naqueles quadradinhos brancos, tá? O Richie estão certo, mas está faltando ali depois eu complemento para postar para vocês. Ok? Então, assim, ó, muitos verbos acabam terminando com C, com S, por exemplo. Muitos não, são poucos. E alguns com Y também, né? Y tem uma regra para eles também. Deixa eu ver se eu fiz a planilha com Y. Ih, travou. Travou aqui. Aqui, aqui. Deixa eu ver. Aqui, tá. Tá, e a negativa, eu não coloquei os verbos com Y, tá faltando os verbos com Y, mas depois eu dou uma revisadinha rapidinho. E a negativa fica o do not ou does not, né? Que eu posso contrair para don't e doesn't, tá? Então, I don't live em Porto Alegre. You don't live em Porto Alegre. We don't live em Porto Alegre. They don't live em Porto Alegre. Tá? Eu não moro em Porto Alegre, você não mora em Porto Alegre. Nós moramos, né? We live em Porto Alegre. Mas se eu quero dizer não, tá ali o do not. He does not, doesn't, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. Tá? Ele não trabalha, ela não trabalha, isso não trabalha. Bom, tudo certo aqui com o simple present, tá? Lembra o Y, eu não coloquei aqui os casos do Y, mas depois se alguém quiser lembrar o Y, é assim, o Y tem 2 casos, tá? Eu vou colocar aqui no chat. Tá? Y seguir quando é depois de vogal, tá? Fica só o S. Como assim? Play, tá? Play, por exemplo. Fica he plays soccer every day. Ele joga soccer every day, tá? Só coloca o S. Então, he plays soccer every day, tá? É um verbo que termina com Y, play, jogar.
ou tocar um instrumento. Lembrem também que play também é tocar instrumento e também é brincar, tá? He plays with me every day. Meu filho brinca comigo todo dia. Então, play é P-L-A-Y. O A é uma vogal. Então, o Y depois da vogal, eu só acrescento o S, não tem problema nenhum. Mas eu tenho o verbo, por exemplo, study, tá? Que o D é consoante. Nesse caso, Y é seguido. O Y vem depois de consoante. Né? Então, Y é seguido, quer dizer que o Y vem depois da consoante. Aí, como é que fica? Ele estuda, he studies every day. Ele estuda todos os dias. Então, fica IES. O Y vai embora. Tá? Hey, Natália, a gente está revisando os verbos agora do Simple Present, os verbos que terminam com Y, tá? Y antes, Y depois, desculpa, sorry. Y depois da vogal vai ficar com S no final. Então, plays. He plays soccer every day. My son plays with me every day. Agora, se é Y depois de uma consoante, que é o caso de estudar, study, D é uma consoante, A é uma vogal, mas D é uma consoante. Aí eu vou tirar o Y e vou colocar IES, tá? IES, tá ali no chat os exemplos, tá? Tem o verbo try também, e cry é a mesma coisa, tá? Então, eu digo, ela chora toda vez que ela vê Titanic. Sei lá. Vai ficar assim. She cries, tá? She cries. Ele sempre tenta chegar na hora, mas nunca consegue, né? Alguém que é atrasado, assim, tipo eu. he always tries, T-R-I-E-S, to get on time, but he's always late, tá? Então, esse é o Y que tá faltando ali, tá faltando um slide do Y. Eu vou voltar aqui para os slides, tá? Tá faltando um slide ali com o Y, explicando como é que o Y funciona. Para quem não viu, os slides vão estar disponíveis no Classroom. Aqui na interrogativa tá faltando o I, o you, o we and they, tá? Naqueles branquinhos ali. Na interrogativa com do e a negativa com don't. Tá? Esse é o Simple Present, que é similar, muito parecido com o Simple Present, com presente no português. Eu faço, eu como, eu durmo, eu estudo e assim vai. Bom, agora o presente contínuo. Muito parecido também com... Não existe um tempo presente contínuo no português, mas existe a locução verbal. Tá? Eu estou fazendo, eu estou estudando, eu estou fazendo, eu estou dormindo, eles estão, sei lá, brincando também, né? Que é o gerúndio, que é o ando, tá? Ando, ando e indo, né? Estou dormindo. É o NDO, tá? Então, a gente usa essa locução no português igualzinha. Então, eu falo, eu estou trabalhando agora, né? Eu estou estudando, meu enteado está dormindo, meu filho deve estar dormindo também, ele está com o pai hoje, mas assim vai, tá? O present continuous trata de ações ocorrendo no instante da fala ou em progresso no presente, tá? Existem expressões próprias para o present continuous, como now, right now e at the moment. São as três que a gente mais usa. No simple present, a gente vai usar always, a gente vai usar os advérbios de frequência, que a gente trabalhou lá no primeiro ano. Always, usually, sometimes, often. Lembrando que often se escreve often, mas eu não pronuncio T, often, never, né? I will never say never. E o rarely, raramente, seldom, que também é raramente, frequently, frequentemente. Tudo isso depois a gente pode dar uma revisada também, tá? Eu posso dizer que o present continuous é uma coisa que vai acontecer no futuro próximo também. Ah, hoje eu não vou estudar. Hoje você não vai sair. Ele não tá saindo hoje de noite, não. Tipo assim, he isn't going out tonight. Ele não tá indo sair hoje. Tá? Mas I'm not studying today. Hoje eu não vou estudar. Eu não vou estudar hoje, né? I'm not studying today. Não é o nosso caso. Nós estamos estudando hoje. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu ver uma coisa que eu não vou fazer hoje. I'm not sleeping all day. Não vou dormir toda manhã hoje, né? Tenho aula, então
Hoje eu não vou dormir. I'm not sleeping all the morning. Então, e quando eu coloco na interrogativa, o verbo to be vai na frente, né? Ele funciona como auxiliar, então ele vai na frente do sujeito. E na negativa recebe nota após o verbo. He isn't going out tonight. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui pro Meet. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui a carinha de vocês, se alguém levantou a mão. Qualquer coisa, eu vou voltar aqui. Depois de cada slide, eu volto aqui, vejo se alguém levantou a mão, se alguém tem alguma dúvida e se tem alguma coisa no chat. Não tem nada no chat? Então, a princípio, vocês entenderam como é que funciona o Simple Present e o Present Continuous. O ING é o nosso NDO, né? Então, eu vou colocar ING depois do verbo. Então, study, studying, com Y e ING. Não troca nada. Aí eu não preciso trocar o Y para o IS, não tem nada disso, é sempre ING. O único verbo que vai mudar, que eu não vou colocar ING, vão ser aqueles que terminam com E, por exemplo, make, né? I'm making cake, daí sai o E, não fica E-I-N-G, fica só ING, tá? Então, I'm making cake, estou preparando um bolo, né? Mas os outros ficam I'm doing, I'm studying, I'm trying, I'm working, é só colocar o ING. E também vale para o, não é só I am, vale para o you are, né? You are watching, nós estamos assistindo a aula. You are sleeping, vocês estão dormindo. They are sleeping, eles estão dormindo. Então, os outros ficam com are, né? O you, o we e o they com are. E o he, she, it com is. Então, se eu digo, ela está dançando, dance também termina com E. Pay attention, guys. Dance termina com E, então she is dancing, tá? Sem E-I-N-G, só I-N-G. She is dancing. Ok? Dancing with myself. Meu marido tá não lembrando de uma música dos anos 80. Tá? Então, é isso para o Present Continuous. Vamos voltar aqui. Apresentação. Apresentar. Mais uma planilha do Present Continuous. Não. Então, esse é o Present Continuous. Tá? Eu vou usar o now, right now e at the moment. E no Simple Present, tá faltando aqui uma planilha explicando os frequency adverbs do Simple Present, os advérbios de frequência do always, usually, often, sometimes, mas depois a gente vê isso também. Bom, essa planilha do Present Continuous já foi. Deixa eu ver que horas são. Tá, estamos no tempo certo. Agora, guys, vamos para o passado, tá? Vamos fazer uma viagem no tempo, vamos criar nossa máquina do tempo e vamos para o Simple Past. Tá? O passado simples é o pretérito perfeito do português, que se refere a uma ação, não precisa lembrar o nome do português, isso é na aula de português, mas se refere a uma ação feita, concluída, terminada, em um tempo específico, tá? Vai começar a complicar agora, mas então vamos lá. Tempo específico do passado. Eu fiz pizza ontem à noite. Ela esteve em Santa Maria mês passado. Então, eu sempre vou colocar um tempo específico. Vou dizer quando ocorreu essa ação. Não precisa dizer quando necessariamente ocorreu essa ação, mas eu sei que é uma ação que aconteceu nesse tempo, tá? Se eu for usar o passado simples, eu sei que a ação foi concluída e aconteceu naquela hora e deu. Não tem uma ligação com o presente. Em inglês, os regulares, os auxiliares, os regulares eu só coloco ed no final do verbo de todas essas pessoas. Tá? Então é muito fácil, mas aí também tem a regrinha do Y, tá? Aí fica study it, com IED. Tá? Também tem a regrinha do Y. Play fica played, só coloco o ED no final, é igual o S do presente, só que daí o study fica study it, tá? Cry fica cry it, ao invés de Y e ED. Bom, os irregulares, gente, aí não são tão simples. Mas eu vou mostrar para vocês, vocês que não foram meus alunos no segundo ano, no segundo ano eu tenho uma lista especial de verbos irregulares que coloca eles por semelhança. Então, quem não foi meu aluno no segundo ano, a gente vai ver essa lista dos irregulares, vamos ver as semelhanças entre eles e fica mais fácil de memorizar. Por exemplo, think é thought
E teach é taught. Então, fica ambos com ought no final, mas são só esses três, só esses dois. Think, teach e tem mais um também. Bring, brought, tá? Mas tem um, por exemplo, tem uma lista de uns 5 verbos com S. Sing, sit, swim, drink também, que não é com S, mas fica tudo com A. Sang, drank, swam e sat, né? Sit, sat. E aí a gente vai agrupar esses verbos por semelhança. Não se desesperem que eu vou revisar o simple past dos verbos irregulares com vocês. Tá? O que eu quero mostrar aqui na revisão é que nós vamos usar o auxiliar aqui, ó. Do e does, né? Do e does, ali nos auxiliares. No presente contínuo, o to be é auxiliar e o ing, tá? E aqui é o did no auxiliar. Então, usamos o auxiliar did para todas as pessoas. E aí, quando a gente coloca o did, não precisamos colocar o ed, porque o did já está mostrando que é passado. É tipo assim, eu não fiz, né? Eu não comi. Eu vou dizer 2 vezes o verbo no passado? Não, não precisa. O did já indica passado, tá? Então, I slept well last night. Eu dormi bem ontem à noite. I didn't sleep. Aí o verbo volta para o tempo. O verbo fica na forma básica, tá? I didn't sleep, não é I didn't slept. Então, I studied. Yesterday, I didn't study. Sem ser study it. Tá? E assim vai funcionar. É muito normal cometer esse erro de colocar o didn't slept, tá? O didn't e o outro verbo no passado. Muito normal. Isso é coisa até de gente que aprende o inglês, até de criança que aprende inglês, por exemplo. É muito normal a criança, quando está aprendendo inglês, né, nativa, fazer o mesmo erro que as crianças aqui no português fazem. Meu filho já fez isso, né? Que é colocar o verbo irregular como fazer, né? Fazer não fica, comer fica comi, mas fazer não fica fazi. E a criança fala, eu fazi, né? Então, eu sabo. Sei não fica, eu como, eu sei, eu sabo. E as crianças fazem muito isso. Quem já conviveu com criança sabe. Então, para de tirar foto, meu marido tá tirando foto aqui. Então, é muito comum as crianças fazerem isso, e no inglês elas fazem assim, ó, go it, I go it. Não, é went, porque é bem irregular. Então, é muito comum esse tipo de erro. Não se preocupem se vocês fizerem esse tipo de erro, se vocês colocarem go it. Ou se vocês fizerem make it, né, que é made. Né? Ou se vocês fizerem I didn't slept. As crianças fazem isso. Tá? Bom, agora, até aqui, eu acho que é fácil. Até aqui, eu acho que vocês viram já no 8º ano, no 9º ano, né? No 2º ano, certo? Agora aqui vai começar a complicar um pouquinho. O present perfect. E deixa eu olhar para cá, deixa eu ver aqui. E nós estamos com 31 alunos. Gente, se vocês tiverem dúvidas sobre Present Perfect, não se desespere, porque ele é um pouquinho complicado de entender mesmo. Então, ó, eu tô olhando bem para vocês, é para acalmar vocês e dizer que vai ficar tudo bem, tá? Acalmem-se. Mas o Present Perfect, vamos voltar aqui para a planilha. Então, o Present Perfect é um tempo que não tem muito semelhante com o português, tá? A gente usa o passado no português, né? Mas a gente às vezes usa, eu tenho feito, eu tenho estudado, às vezes a gente usa isso, tá? Então tem ali o Schultz, naquele site ali, tá? sk.com.br, sk-perf.html. Ele é um site ou sítio que dá uma explicação bem boa, que eu vou resumir ali, tá? É uma ação passada no momento que não é relevante ou conhecido, ou seja, não é específico como simple past, não é dizer que eu fiz essa coisa ontem, é uma coisa que eu fiz em qualquer ponto do meu passado. É uma experiência, é uma coisa que traz uma relevância para o presente. Então,
Alguma vez na vida eu já pulei de paraquedas? Nunca, mas tem até aquela série, né? I've Never, tem a série do Eu Nunca, né? Tem o jogo do Eu Nunca, que eu já joguei com alguns alunos, né? Então, eu alguma vez na minha vida, né, já dei PT, quem nunca, né? Então, você já fez isso alguma vez na sua vida? Já fiz isso. Você já fez isso em algum momento do passado que não é específico, que não é, né? Às vezes essas ações continuam até o presente. Quando eu digo, por exemplo, eu tenho estudado, né? Mas às vezes não. Às vezes é alguma vez que eu já fiz, alguma coisa que eu já fiz. Só isso. Então, assim, ó, have you ever been to Canada? Você já esteve alguma vez no Canadá? Nunca. Então, sempre quando eu for perguntar have you ever, é você já fez alguma vez. Tá? Have you ever seen the rain? Você já viu a chuva cair num sunny day, num dia ensolarado? Né? Alguma vez, have you ever, for example, have you ever, alguma vez vocês já tiveram no exterior, né? Have you ever been abroad? Abroad é exterior. Have you ever been em Florianópolis? Yes, Florianópolis fica mais pertinho, a gente já teve lá. Se alguém não teve, tudo bem, vai ter essa experiência, né? Vocês alguma vez já pintaram um quadro? Né? O been é o verbo estar, fica be, was, were no simple past e been no present perfect. O present perfect vai usar a terceira forma verbal, que também tem uma tabela que eu também vou explicar como funciona essa tabela. No regular é só colocar ed, tá? Então, have you ever painted vocês já pintaram alguma vez um quadro? Vocês já pintaram uma parede? Eu já pintei, tá? A parede aqui foi meu marido que pintou, ó. Ele tá ali, ó. Dá tchau pra ele. Só que eu ajudei ele a pintar, mas eu já pintei também, já ajudei a pintar aqui essas partes também. Vocês algumas vezes já montaram um robô? Eu nunca montei um robô. Have you ever fixed a robot? Vocês já consertaram, já montaram um robô? Nunca montei. Have you ever fixed a TV? Nunca consertei uma TV também. Não tenho essas habilidades, né? Não sou técnica para isso. Vocês alguma vez, mas eu já estive no exterior, né? Fui viajar, como eu disse no começo da aula. Tenho experiência com intercâmbio. Eu já falei inglês com uma pessoa nativa, né? Então, have you ever spoken English to a native person? Yes, I have. Eu já fiz um monte de coisa. Depois a gente vê as experiências de cada um. Agora, o simple past é diferente. Ele vai ser um momento passado que a ação ocorreu e vai estar mencionado ou implícito no contexto. Por exemplo, você foi para o Canadá o ano passado. Did you go to Canada last year? Então, o ano passado a gente nem saiu de casa, né? Então, quem dirá ir para o Canadá o ano passado foi isolamento. Então, você saiu de casa o ano passado? No. I was isolated. Né? Então, ali, ó, tempo específico, simple past. Tempo não específico, ação que mostra experiência, present perfect. E o present perfect vai usar o have como auxiliar e o particípio passado dos verbos principais. O particípio passado dos verbos regulares é igual ao passado simples, basta adicionar ed. Por exemplo, I have worked as an English teacher for more than 50 years. Eu tenho sido professora de inglês por mais de 5 anos, né? É verdade, 6 anos no JG. E os irregulares, a gente vai ter aquela listinha que não se preocupem que eu vou passar para vocês, tá? Então, deixa eu ver aqui no chat. Outra coisa. Quando é a terceira pessoa, deixa eu colocar aqui no chat. Vai ficar assim, she has been, né, to Canada. Ela já esteve no Canadá. Vai ficar o has. Ou he has studied em Júlio Grau. Ele tem estudado no Júlio Grau. Tá? Vai ficar o has ao invés do have. Tá? Não tem nenhuma dúvida aqui no chat. Ninguém levantou a mão. Não, ninguém levantou a mão. Então, vamos complicar um pouquinho mais. Vamos complicar um pouquinho mais. Tá. Lembrando que essa tabela, esses slides vão estar disponíveis hoje ali no Classroom. Tá? Então, além de mostrar o domínio
do uso do idioma, o uso do present perfect é bastante comum entre nativos brasileiros. Não, brasileiros não, nativos americanos, nativos. O present perfect também tem o present perfect progressive, que são muito semelhantes, mas a gente não vai trabalhar com isso, tá? Só para dizer que o progressive é o que eu ainda estou fazendo, né? Por exemplo, I have been studying a lot. I have been studying, mas a gente não vai complicar aqui, eu vou deixar só aqui, eu quero que você só preste atenção nessa tabelinha rosa, tá? They have moved into a new apartment. Eles se mudaram para um apartamento novo. Quando? Não sei. Mas olha que a gente usa o passado normal no português, né? The boy has broken a window. O menino quebrou uma janela. É o passado normal. Só que no inglês a diferença é que é uma experiência, tá? Eu não sei que horas ele quebrou, não sei quando ele já quebrou, tá? Vou usar no pretérito imperfeito. Where have you been? Onde que você andava? Né? E o já mais no passado. Né? I have traveled by airplane many times. Já viajei. I have met. Já conheci muitas pessoas desde que eu cheguei. Vocês viram ali, ó, que tem ed no moved e no traveled, tá? Tem ed no moved e no traveled. Mas no meet e no be fica met, né? How I Met Your Mother, é só lembrar do meet, meet fica met, tá? E o break não fica break it, não fica break it, fica broke ou broken. É que nem o freeze. Freeze fica froze no passado e frozen no particípio passado. Então, frozen do filme é com EN no particípio passado, é congelados. Eu estive congelada. I have frozen, eu congelei. Então, os irregulares vão ter essa característica, né? O break é igual ao freeze, que fica broken, frozen. Mas os outros não ficam parecidos, né? Por exemplo, think fica thought, que nem eu falei para vocês. Thought. Língua no meio dos dentes. E o teach fica taught. Mas a gente vai ver os verbos nessa tabelinha bem explicadinha que eu vou colocar. Aqui, ó. Ainda não aconteceu. Quando ainda não aconteceu, ou já faz algum tempo, já há algum tempo que isso tem acontecido. Aqui é a esquerda primeiro, gente. Primeiro a esquerda. A faz mais presente. They have lived in the same house for over 30 years. Faz mais de 30 anos que eles moram na mesma casa. Então, começou há 30 anos atrás e continua a mais de hoje. Tá? Eu posso também dizer they have been living. Faz mais de 30 anos que eles têm morado na mesma casa, né? Se eu for traduzir they have been living para o português, literalmente, eles têm estado morando, não dá. Então, eles moram há 30 anos na mesma casa. Eu não tenho visto um movie, a good movie on a TV for a long time. Mentira, eu vi. Que filme que a gente viu esses dias que era bem legal? Tem um filme muito brasileiro bem legal, Magal e as Formigas. Esse filme brasileiro é muito legal. É Magal e as Formigas. Então, faz muito tempo que eu não vejo um filme bom na TV. Ó, o si fica igual o be. Ó, si, be, been, si, seen. Nunca fiz alguma coisa. I have never, tá? Eu nunca fiz I have never. Ih, vou tirar essa pergunta daqui, né? I have never been to Africa. Nunca estive na África. Haven't you ever smoked marijuana? Você nunca fumou maconha, né? Então, não vou responder essa pergunta. Olha a cara do meu marido. Então, eu nunca fiz alguma coisa. I haven't, né? I have never done. I have never. Não precisa I haven't. I have never. Por exemplo, I have never been to Africa. I have never... Deixa eu ver uma coisa que eu nunca fiz. I have never bungee jumped. Nunca pulei do bungee jumped. Tá? Eu sempre fiz uma coisa sempre fiz alguma coisa. I have always studied, sempre estudei muito não, né? Mas I have always studied a little, tá? I have always been happy, sempre fui uma pessoa feliz. Às vezes eu fico um pouquinho deprimida, mas geralmente I have always been anxious, sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Ok? Agora,
ideia na negativa, ainda não. The doctor hasn't arrived yet. Aí eu vou usar esse yet no final da frase. O médico ainda não chegou, tá? The doctor hasn't arrived. Vocês viram ali o been, de novo, como irregular, o sim como irregular, e o live como regular, o smoke como regular, study como regular, tá? Então, arrive também é regular. Begin fica begun, é irregular, tá? Então, winter has just begun, né? Winter is coming. O inverno recém começou. Winter has just begun. Ele recém me ligou. Então, begin é irregular. Vocês estão vendo ali que tem 50% é regular. Aqui a gente está com mais exemplos regulares. Mas vamos dizer que 50% é regular e 50% irregular. He had just called me. Ele recém me ligou. E ela também acabou de chegar. Ele acabou de chegar. He has just arrived. O menino acabou de quebrar a window, né? E são essas os usos, as sentenças, tá? Então, quebrar, quebrei, quebrado. O particípio passado vai ficar quebrado, né? Comer, comi, eu comi, ele comeu, comido. O bolo foi comido. Esse é o particípio passado que a gente usa nesse caso, nesse tempo verbal. E eu tenho uma amiga que ela foi para os Estados Unidos, né? Ela morou lá durante os 7 anos e ela teve o filhinho dela lá, o Nicolas nasceu lá. E o Nicolas veio para o Brasil quando ele tinha 3, 4 anos. E ele não falava português, né? E os pais dela aqui só falavam português, os avós dele, e ele não falava português. Aí ele começou a misturar português com inglês, né? Ele falou, Mom, the car is broken. O carrinho de brinquedo dele quebrou, e aí, ao invés de dizer quebrado, ele disse broken. Né? Ele misturou quebrado com broken, broken. E ele também dizia que era amarelo. A cor era amarelo, não era yellow, nem amarelo, era amarelo. Broken. Eu sempre lembro do Nicolas dizendo broken. E a Simone chegando para contar para a gente do broken. Tá? Então, broken, frozen, been, vão ser esses, eu tenho feito esse tempo verbal. Tá, gente? A gente vai estudar melhor esse tempo verbal, vai ter mais exercício desse tempo verbal, então não se preocupem que a gente vai ver direitinho a diferença entre um e outro. Certo? Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui no chat, levantem a mão que eu explico de novo. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar videoaulas do Present Perfect para dar sugestões para vocês também. Vamos ver mais coisas. Bom, vou complicar mais um pouquinho, tá? Past Perfect. Muito bem. Past Perfect é o passado do passado. Então, a gente viu o passado, né? E agora a gente vai ver o passado do passado. O Past Perfect, assim como o Present Continuous, tem a sua tradução no português como uma locução verbal. É uma coisa que eu não tinha feito. É o passado do passado, que a pessoa tinha feito antes de outra ação do passado acontecer. Então, o exemplo que eu tenho ali, ó, I had finished the report when he arrived. Eu tinha terminado o relatório quando ele chegou. He had already gone when I arrived. Ele já tinha saído quando eu cheguei. Tá? Deixa eu só tirar a blusa que tá... striptease, que tá calorzinho. Eu tinha terminado o relatório quando ele chegou. I had. Então, vai ser I had, you had. Todo mundo com had. Tá? No Present Perfect, a gente viu lá. I have, she has. Tá? I have been, she has been. Muda do eu pro he, she, it. Todo mundo é have, eu, você, nós, eles, they have, mas o he é he, she, has. Aqui é todo mundo had. Eu já tinha terminado o relatório quando ele chegou, ele já tinha saído quando eu cheguei. Então, he had already gone when I arrived. É quase sempre usada com outra ação no Simple Past, pois é uma ação que acontece antes de outra ação no passado. Tá? E a ação que acontece depois está no passado simples. Como assim? Se alguém tiver tipo Jim Carrey ou Jack Chan, não tem problema que a gente explica de novo, tá? Não entendi nada. É um meme ali.
é assim, gente. Eu já tinha terminado o banho quando minha irmã chegou em casa, né? Ou eu posso dizer assim, eu já tinha saído quando minha mãe chegou, né? Eu já tinha feito a prova quando a professora explicou a matéria, né? Ela já tinha comido o bolo quando eu cheguei em casa, né? Vocês já tinham estudado essa matéria antes. Então, pode ser que tenha outra ação que vem depois. Vocês já tinham estudado essa matéria antes, não tem outra ação que vem depois. É só vocês já tinham estudado, tá? Então tá aqui o past perfect. Eu vou passar um exercício do past perfect, talvez vocês entendam melhor. Ninguém tá com a mão levantada. É um pouquinho complicado usar esses dois verbos, o present perfect e o past perfect, porque a gente não usa tanto eles assim no português. Né? O tinha feito a gente usa bastante, mas o present perfect, eu já fiz alguma coisa como eu tenho feito alguma coisa, a gente não usa tanto, tá? Mas no inglês eles são mais comuns. Então, eu vou passar os exercícios, vamos ver videoaulas e vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Agora, deixa eu ver aqui, tá. Qual é a estrutura do past perfect? Eles usam o verbo have como auxiliar, né? O present no presente e o past no passado. Então, I have, you have, she, he, it has. E no past todo mundo fica com had, tá? Aí na interrogativa, o had vai para frente. Had you finished the book when the teacher asked? Você já tinha terminado o livro quando a professora perguntou? E na negativa, had not, hadn't, fica hadn't. I had not arrived home in time after the rain started and my clothes got soaked. Eu não tinha chegado em casa a tempo, depois que a chuva começou, e minhas roupas ficaram encharcadas. Tá? Mais um tempo no passado que eu tenho o past continuous, que não é igual é igual ao português, tá? Eu estava viajando sozinho, eu estava fazendo alguma coisa. Mas é diferente do past perfect, que o past perfect foi uma ação que ocorreu antes de outra, e o past continuous era uma ação que estava ocorrendo. É muita informação para uma aula só, eu sei, mas calmem o coraçãozinho que a gente vai dar conta de processar tudo isso. Tá? É só dar uma olhada aqui na tabela, nas... Bom, retomando. Então, vamos retomar. Nós temos os verbos simples. O presente simples e o passado simples. Possuem um verbo só, tá? Tá certo que tem o do e o does como auxiliar, mas é um verbo só. Tá? Na afirmativa, por exemplo, I work é um verbo só. E no passado, o ed é os verbos regulares e os irregulares tem a lista que a gente vai trabalhar. Nos perfects, falamos de experiências, ações que começaram no passado e continuam no presente, ou ações que já aconteceram, nunca aconteceram ou recém aconteceram. E no passado, é uma ação que ocorreu antes de outra ação, tá? Essa é o que vocês precisam entender. Tá? Futuro. Futuro, a gente tem dois futuros. O futuro going to, tá? Que é um futuro planejado. I'm going to teach online class to the freshmen tomorrow. Amanhã não, que é sábado, mas eu vou ensinar aulas online, né? E eu vou terminar esse ano, mesmo com esse fucking coronavírus, vocês vão terminar o terceiro ano. Tá? Então, isso aqui que vocês têm que lembrar. O futuro com o Will a gente vai ver depois. A Evelyn trabalhou os modais com vocês também. Tá? Só vamos terminar aqui a apresentação. Ali tem o meu WhatsApp para quem quiser esclarecer alguma dúvida dos exercícios que eu vou postar, tá? Stay home, continuem em casa, porque não dá para sair ainda, não fomos vacinados, tá? It was a pleasure to be with you again, para quem eu já conheço, de novo, para quem eu não conheço, vocês ficaram me conhecendo hoje, certo? E deixa eu parar a apresentação agora, parar a apresentação. Alguma dúvida, levantem a mãozinha, abram o coraçãozinho, abram o mic, tá?
para a gente conversar. Tudo certo, então, galera? É muita informação? É muito tempo verbal? Mas vocês vão ter uma semana, vocês vão ter mais do que uma semana, vocês vão ter o ano inteiro para processar esses tempos verbais, tá? O Simple Present e o Simple Past, vocês já viram isso lá no 5º ano, no 6º, no 7º, no 8º, no 9º, tá? O to be, vocês já viram, o to be, tanto que o to be a gente nem passou muito pelo to be, mas o presente vocês já viram, lembra o do e o does, vocês já viram isso lá no 6º ano, no 7º, no 8º e no 9º. Tá? O que é novo agora é o Present Perfect e o Simple Past. O Simple Past e o Present Perfect, quem não viu ainda, não se apavore que a gente vai ver. Ah, tem coisa aqui no chat. Deixa eu ver. Tá, nós é mestre linguístico, tudo certo, ok, tudo certinho. Uhum. Então, galera, retomando, Present Perfect. Present Perfect vai ser o tempo verbal do 3º ano e o Past Perfect, tá? E a gente vamos ver também como é que funciona o will e os modais, vamos revisar um pouquinho que vocês já viram lá no 2º ano. Mas o que é importante é vocês aprenderem tempos verbais novos, porque salve, Sarandi! Salve, Saranda! Então, estão pedindo para mandar um salve para o Saranda aqui. Parque dos Maias, Vila Santa Rosa, Leopoldina, é nóis. Tamo junto. Uhum. Thank you very much, Giovana. Alguém de Alvorada aí? Alguém de... Ai, meu marido tá fazendo... Mas nem é, né? Nem é. Yes, só do Saranda. Só Saranda, gente. Ontem no 1º ano, tá? Rapidinho antes da gente encerrar, a gente ainda tem 3 minutinhos. Ontem no 1º ano, eu tava falando de palavras que a gente usa sempre no inglês, né? De technology, de sports. Aí eu acabei me denunciando, tá? Eu disse assim, ó, no sports aqui vocês podem colocar always. Depois, a senhora é Grêmio, dá-lhe Grêmio, né? Né? Escreveram aqui no chat dá-lhe Grêmio, daí eu falei, always, vocês podem colocar always, o Inter sempre perde. Né, pro always. Tadinho, será a primeira vez que perderam pro always. Always é o nome de um time que o Inter perdeu essa semana, Giovana. Semana passada, né? É. Foi semana passada, lá da Bolívia? Da Bolívia. Um time de beisebol. Que time de beisebol? Sim, o nome de time de beisebol, né? Mas não é. Tá. Thank you, Guilherme. You're beautiful também. Beijos para Mana, Duda e Rafa. Beijos. Eu dei aula para as irmãs do Guilherme, para quem não sabe, as gêmeas, que a gente nunca sabe quem é qual, mas agora a gente sabe que uma tá loira. Acho que a Rafa tá loira, né, Gui? Ó, a Duda. Enfim. Então. Mais algum recado, gente? Então, as dúvidas, vocês guardem as dúvidas, me liguem, me mandem o WhatsApp que eu esclareço as dúvidas. Podem mandar agora no final de semana que tá suave na nave, né? E vamos ver que horas a gente se encontra semana que vem, tá? Vamos ver que as coordenadoras ainda estão montando as aulas. Hoje foi só para a gente revisar e apresentar, revisar o Simple Present e o Past Continuous, ou quer dizer, o Simple Past, mas apresentar esses tempos verbais novos para vocês. Pietra, não sei se vai ser às sextas, 9 da manhã. As coordenadoras ainda estão montando, mas como eu ainda não tinha dado uma aula virtual para vocês, eu achei importante dar essa semana, né? Não sabemos se vai ser às sextas. Eu vou mandar no Classroom, o horário novo. Ok? Posso mandar uma atividade? Eu nem sei se tem atividade de revisão dos verbos, mas eu acho que eu tenho. Se não tiver, eu faço. Aí eu mando segunda, beleza? Valeu, Jonas. Tá, segunda eu mando uma atividade para vocês. Tá, vamos parar, vou encerrar a apresentação, então. Tá? E quem quiser ficar para a aula do 2º ano, agora vai ser a aula do